Olá, turminha da Escola Arthur Lira. Bom dia. Vamos agora à explicação da atividade, certo? Que vai estar no nosso livro Lendo, você fica sabendo, certo? Por enquanto, nós vamos utilizar aquele livro grosso, tarefa de aula, certo? Vamos lá, nossas atividades vai da página 33 a 44. Lembrando que tem ícones que a gente vê e tem algumas questões que a gente também não faz, por conta que a gente precisa ter mais esse contato. Então, é importante que assistam todo o vídeo para que compreendam a atividade, tá bom? Vamos lá. Nós vamos conversar na tarefa 5, página 33. No ícone, vamos dialogar. Na questão 1, diz assim: leia o título de uma história com a ajuda do professor ou da professora. Temos aqui o título de uma história. Que título é esse? Vamos fazer a leitura junto com o papai e a mamãe. Fizeram a leitura? Isso mesmo, o título da história é Menino Maluquinho. Pelo título do texto, sobre o que você acha que vai tratar essa história? Represente através de um desenho. Depois a gente conversa lá no grupo sobre esse desenho que você fez e sobre essa história, tá bom? Mas antes disso, preste atenção no que eu vou contar aqui para vocês, ó. Menino Maluquinho. Quem era o menino maluquinho? Era uma vez um menino que tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés. Maluquinho é um menino alegre, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Uma de suas manias é usar um panelão, olha aí, na cabeça, o que o diferencia dos demais, ou seja, o que diferencia ele dos outros meninos, esse jeito diferente dele de ser, de ver a vida e também de se vestir. Mas antes da gente passar para a próxima questão, presta atenção nesse videozinho agora, tá bom? E por falar em maluquinho, ele hoje vai contar uma história interessante. Vai contar como é que foi que ele conseguiu viver uma grande aventura sem sequer sair da cama. Conta essa, maluquinho. Ontem eu tomei banho de chuva com a turma. Eu já acordei meio resfriado. Ai, sabe? Aí minha mãe me deu remédio, me deu uma bronca e me colocou de castigo. Não saia da cama pra nada. Ficar o dia inteiro na cama? Assim não dá, né, mãe? Como é que eu vou brincar? Usa a imaginação. Aí eu fiquei pensando, e uma coisa incrível aconteceu. A cama começou a flutuar e saí pela janela voando, igual um tapete voador. Sobrevoei a cidade e quando cheguei no parque, tomei o maior susto. Um montão de morcegos saíram das árvores e começaram a me atacar. Mas eu acelerei e consegui pousar em segurança. Aí veio o urso guarda de trânsito e disse que eu não podia estacionar minha cama ali. O senhor está a voltar. Aí ele rebocou minha cama e eu tive que fazer uma barraca na praça. Aí eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Maluquinho. Minha mãe abriu a porta do quarto. Posso saber que bagunça é essa aqui? Ah, mãe, eu fiz o que você falou. Não saí da cama.
Assistiram o vídeo? Viram que legal o menino maluquinho? Então, prestem atenção nesse texto que a tia vai ler agora. O menino maluquinho. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha os olhos maior que a barriga, tinha fogo no rabo, vento nos pés, umas pernas enormes que dava para abraçar o mundo e macaquinhos no sótão. Se bem que ele nem sabia o que significava ter macaquinhos no sótão. Ele era um menino impossível. A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. As pastas e os livros chegavam sempre primeiro voando na frente dele. No fim do dia e no final do ano, o menino chegou em casa com uma bomba. Mãe, eu tô aí com uma bomba. O que será que foi essa bomba? Aí nós vamos ver aqui na questão 4, vocês vão responder com a ajuda da mamãe, do papai ou da tia que vai estar aqui do outro lado. Diz assim, qual o tema do texto lido? Aí você tem 3 opções. Primeiro, a história de uma família. Segundo, a história de amigos. Terceiro, a história de um menino conhecido como Menino Maluquinho. Questão 5. O texto fala sobre as características de um menino. Segunda, como é a vida de um menino chamado Maluquinho. Opção 3. Como é a vida dos pais do menino maluquinho? Ou opção 4. O que as crianças devem fazer? Esse texto ele estava falando sobre quê? Característica de um menino, qualquer menino? Ou ele estava falando do menino chamado Maluquinho? Você vai ver qual das opções está certa e vai marcar. Questão 6. Quem conta a história do texto? É o próprio menino que está contando? É outra pessoa que está contando? Ou você não conseguiu identificar? No comecinho do texto ele diz assim, era uma vez um menino maluquinho. Será que se fosse o menino maluquinho que estivesse contando a história, ele não ia dizer, oi, eu sou o menino maluquinho? Então, quem conta essa história? É outra pessoa ou é o próprio menino? Na questão 7, diz assim, onde se passa a história contada no texto? Pinte a resposta. Essa historinha, ela está acontecendo aonde? No colégio onde o menino maluquinho estudava? Na casa dos avós do menino maluquinho? Ou na casa dos pais do menino maluquinho? Você vai ler novamente o textozinho com a mamãe e vai tentar identificar. Na questão 8, diz assim, como teve início a história? Pinte a resposta. Lá no comecinho da história diz assim, era uma vez um menino maluquinho. Então, aqui, como teve início a história? Pinte a resposta. Um certo dia, era uma vez ou há muito tempo atrás? Como foi que começou a história? Você vai marcar. Questão 9. Aconteceu algum conflito na história? Marque um X na resposta. Ou seja, conflito quer dizer que teve alguma briga, teve alguma discussão? Aí você vai olhar lá no texto se sim ou não. Questão 10. Como terminou a história? Primeira opção. Maluquinho escondeu dos pais o que aconteceu. Ele escondeu ou ele contou que chegou em casa que ele disse, mãe, eu trouxe uma bomba. Segunda opção. O menino ficou de castigo no colégio? Na historinha fala que ele ficou de castigo. E na 3. Não dá para saber porque a história não está completa. Lá na historinha diz qual foi a bomba. Diz o que foi que o menino maluquinho fez. Tem o final lá. Vocês vão ter que olhar a historinha e marcar a opção correta. A tia vai ler um pouquinho para vocês aqui sobre a biografia do autor. No caso, o que é biografia? É um gênero textual que conta um pouquinho da vida da pessoa. Então, aqui diz assim, Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga em outubro de 1932.
é um cartunista, chargista, ou seja, ele que desenhou o Menino Maluquinho. Ele é pintor, ele é dramaturgo, ou seja, ele é ator também, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista. Olha aí, quanta coisa importante ele é. Ele é o criador de personagens famosos, como o Menino Maluquinho, e é atualmente um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. Ziraldo é pai de uma cineasta, ou seja, uma pessoa que faz cinema, faz aqueles filmes bem legais, chamada Daniela Tomás, e do compositor, que é quem faz músicas, faz canções, Antônio Pinto. Esse é um pouquinho da biografia dele. Nós vamos agora para o ícone brincando com as palavras na página 41. Diz assim: relacione as imagens com seus respectivos nomes. Nós temos 3 imagens: panela, roupa e tênis. Você vai ler e vai ligar, tá bom? Aqui do lado a tia colocou a classificação das palavras, ó. Temos primeiro nome, tênis. Tênis tem, ó, tênis. Tem 2 sílabas. Se ela tem 2 sílabas, ela é uma palavra de sílaba. Toda palavra que tem 2 sílabas é uma palavra de sílaba. Vamos à segunda palavra, roupa. Roupa. Tem 2 sílabas. Ela também é uma palavra de sílaba. E temos a última palavra, panela. Panela. Panela tem quantas sílabas? 3. Se ela tem 3 sílabas, ó, panela. Ela é uma palavrinha trissílaba. Já está dizendo, tri é 3. Trissílaba. Na questão 42, a continuação diz assim: leia e pinte a opção formada apenas por palavras. Nós temos o título do texto aí, de 3 formas, ó. Aí tem uma imagem do menino maluquinho. Número 1, o menino e o nome maluquinho. E temos o menino maluquinho. Você vai pintar só a resposta que tem só palavrinhas, só letrinhas, tá bom? Questão 6. Leia o título da história e em seguida responda. Letrinha A. Quantas palavras há no título da história? Você vai ver aqui, ó, o menino maluquinho. Tem quantas palavras? Desenhe objetos na quantidade que represente esse número. O menino maluquinho. Tem quantas palavrinhas? Então, você vai desenhar aqui 3 corações, 3 carrinhos, 3 árvores, não importa. Tem que ser a quantidade de 3. Na letrinha B, na página 43, diz assim: escreva nos quadrinhos abaixo o número que indica quantas vezes cada letra apareceu no título da história. Quantas letras M tem no nome O Menino Maluquinho? Quantas letras N, O, Q, E, I, A, U? Você vai olhar a quantidade de letrinhas e vai botar aqui o número. Letra C. Pinte de verde no título da história as consoantes e de vermelho as vogais. Você vai pintar no título da história de verde as consoantes e de vermelho as vogais. Questão 7. Leia o título da história, em seguida faça o que se pede. Olha aqui a frase, o menino maluquinho. Tá tudo junto, o menino maluquinho. Tá certo? Tudo juntinho assim. O que vocês vão fazer? Vão reescrever o título, colocando os espaços que existe entre as palavras, tá bom? Na página 44, nós temos o ícone Aprendendo com as frases. Diz assim, ó, leia com seus colegas as frases abaixo. Temos 2 frases. Ó. Era uma vez um menino maluquinho. E temos a segunda frase. Ele era um menino impossível. E agora, na 9, a gente vai fazer o que se pede. Ó. Faça o que se pede nas frases lidas. Letrinha A. Sublinhe a primeira palavrinha de cada frase. Ó. Era uma vez o menino maluquinho. Você vai passar o risquinho embaixo da primeira palavra.
Do mesmo jeito, você vai fazer com a segunda frase. Ele era um menino impossível. Qual é a primeira palavrinha? Você vai passar um risquinho embaixo. E você vai pintar a última palavra de cada frase, certo? Dessas duas frases. Letrinha C. Circule as palavras que fazem parte das duas frases e escreva a maior delas no quadro abaixo. Você vai olhar qual é a palavrinha que tem na frase de cima e tem ela na frase de baixo e vai escrever a maior palavrinha que você encontrar aqui. Questão D. Escreva uma nova frase com a palavra que você escreveu no retângulo acima. Você vai fazer uma nova frase com essa palavrinha que você colocou aqui dentro do quadrinho. Questão E. Quantas palavras tem a frase que você escreveu? Aí você vai contar e botar aqui. Na F. Leia para os colegas a frase que você escreveu no item D. Mas aí depois a tia faz a pergunta no grupo. Aí aqui tem uma explicaçãozinha, ó. Era uma vez um menino maluquinho. Essa frase tem 6 palavrinhas. A palavra inicial era e a palavra final maluquinho. Tá vendo aqui o exemplo que a tia botou? Agora nós temos uma questão especial, que é nós vamos utilizar o livro fininho, aquele fininho, mais fininho do tarefa de casa. Tá aqui, ó, tarefa de casa. Nós vamos realizar as tarefas da página, a tarefa 2 e a tarefa 3, que está na página, tarefa 2, 11 e 12, na tarefa 3, 13 e 14. Tá aqui, é um complemento do que a gente já viu nas nossas aulas, certo? Na questão 1 diz assim, você pode conhecer as histórias através de livros, televisão, do cinema, do videogame e outros. Escreva da sua melhor maneira, no lugar indicado, o nome de uma história que você gosta e que conheceu. Uma história que você conheceu aqui na televisão, ou no cinema, ou nos livros. Ou então, se você nunca foi ao cinema, você coloca outra história que você goste. Na 2, observe a imagem dos personagens e complete o nome deles com as palavras abaixo. Ó. Patinho feio, Pequena Sereia, Menino Maluquinho, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve, certo? Na atividade 3, na página 13, diz assim, leia a capa do livro abaixo, depois localize e escreva as informações pedidas. Aí tem aqui, ó, Ziraldo, os 10 amiguinhos. Questão A. Qual é o nome do autor? Tá lá em cima, ó, Ziraldo, ele é o autor. Qual é o nome da história? Tá aqui, ó, os 10 amiguinhos, os 10 amigos. Aí você escreve. Na questão 2, você vai criar um personagem como é o seu personagem? É uma pessoa, é um animal, é um objeto? Você vai fazer um desenho ilustrando como é esse personagem. Na 3, marque entre as características abaixo aquela que poderia ser o seu personagem. O seu personagem é um herói, é um vilão? Ele vive na floresta? Ele vive num castelo? Aí você vai marcar. E agora é com você. Capriche na atividade. Olha aqui o recadinho do menino maluquinho. Criança que tenha uma infância feliz vira um adulto muito legal. Um super beijo da tia Geniere. Qualquer dúvida, estou aqui. Vamos lá? Um beijão!